Olá, pessoal, continuando aqui agora a aula de diagramas de equilíbrio, a gente tem essa característica, né, do diagrama de equilíbrio. Eu desenhei um aqui já antes para ficar mais claro. A gente sempre começa desenhando o diagrama de equilíbrio pela mistura, pela curva, né, de líquido-vapor. A gente tem aquelas características que a gente viu no último vídeo. Você vai ter esse grande domo, essa linha preta aí marcando. Esse domo representa justamente as áreas que você tem uma mistura líquido-vapor. Eu vou marcar, vou escrevê-las aqui embaixo. Olha só, essas áreas que estão todas embaixo dessa linha preta são as áreas de mistura líquido vapor, certo? Tudo que está nessa região, ela é uma mistura. Ela tem se eu estou dentro de um processo aqui andando por uma linha isobárica, se eu saio aqui, por exemplo, de um ponto dentro dessa linha azul aqui e caminho até um outro ponto dentro dessa linha azul, é um processo isobárico. Eu mantenho sempre a pressão e a temperatura constante. Algo vai mudar entre eles, algo vai mudar. Não eu tenho infinitas possibilidades para o meu fluido se comportar entre um fluido que está aqui na região onde ele ainda não virou vapor direito e a região onde ele já é até marcar isso aqui só para tirar aqui, beleza. Entre uma região onde ele não é ainda onde ele é só líquido, para a região onde ele é só vapor. Muda muita coisa internamente, tem várias propriedades, mas a pressão e a temperatura se mantêm constantes. Eu tenho outras regiões também dentro do meu fluido? Tenho aqui, ó, essa região aqui que está à esquerda, ou seja, essa região que está à esquerda aqui agora do meu domo de mistura líquido-vapor. Essa região recebe o nome de líquido. Também é um líquido, a gente sabe que é um líquido, né? Tá antes ainda de começar a virar vapor. A gente chama isso de líquido comprimido. Por que, né, líquido comprimido? Né? Parece um nome um pouco estranho, mas não é não. O líquido comprimido é porque ele é um líquido que está com uma pressão que comprime ele ainda, ele não tem nenhum tipo de possibilidade ainda de virar vapor. Então está nessa faixa aqui, ó. Quando você passa para o outro lado do domo, lado de fora, no caso aqui o lado, para mim o lado direito, para vocês estão vendo também o lado direito, para esse lado aqui, ó, tudo é vapor. Nessa região vai receber um nome também, são chamados de vapores, vapor superaquecido. Tá? Tudo que está nessa região aqui é chamado de vapor superaquecido. Ou seja, são vapores que você já está com a temperatura mais alta do que a temperatura onde eles estão naquela mistura líquido-vapor, e eles já se comportam como um gás sendo aquecido mesmo, assim, já não é um gás como um gás ideal, um gás perfeito, mas eles têm ainda interações moleculares muito fortes, mas ele se comporta de uma maneira que você se você trocar calor com isso, esquentar esse vapor, ele vai se expandir, vai aumentar a temperatura, já tem um pouco mais de liberdade molecular para se comportar, ainda tendo fortes interações moleculares. É um vapor, né, um vapor de água, um vapor de qualquer substância que seja, mas superaquecido. E essa região das linhas, né? Essas linhas têm, na verdade, dois nomes, né? Essa região aqui interna, dentro da mistura líquido de vapor, ela também é chamada por vezes de região de saturação. Região de saturação. Por que isso? É porque essa região você tem ao mesmo tempo coexistindo um líquido que está saturado, que está qualquer energia que você joga para ele muda de fase para a fase de vapor, e você tem um vapor saturado também, que qualquer energia que você retirar desse vapor saturado, ele vai se converter para líquido imediatamente. Está naquela região de operação do calor latente. Então, nesta região aqui, ó, a gente chama de região de saturação. A gente consegue identificar isso com a região onde você tem mistura líquido-vapor. E por ser uma região de saturação, e se você tem no lado aqui esquerdo, você tem um líquido na região de saturação, no lado direito você tem um vapor na região de saturação, eles acabam recebendo esses nomes também, né? Esse aqui é um vapor, e essa região aqui, ó, chamada de vapor saturado, tá? Esta linha aqui, ó, vou até inverter, vou colocar ela assim, e deixa eu ver se eu consigo selecionar ela aqui. Eu não consigo girar ela. Essa região aqui, ó, chamada de vapor saturado, que é todo o vapor que está associado, que está na linha de saturação, essa linha preta, onde o meu vapor, que qualquer energia que eu retirar dele, ele cai para começar a virar líquido, e qualquer energia que eu aumentar nele, ele vai virar vapor superaquecido. Está realmente naquela linha ali, aquele momento. E eu tenho a região do outro lado, que seria a minha região de líquido saturado. Eu vou marcar ela aqui, ó, líquido saturado. Exatamente esta região aqui. Então a gente identificou essas nomenclaturas, são todas muito importantes para a gente entender, porque quando a gente estuda um problema, a gente fala, isso aqui vai até um líquido saturado, vai virar um vapor saturado. A gente sabe identificar onde é que elas estão. Deixa eu identificá-las com mais clareza aqui, ó. Vou demarcar isso aqui da seguinte maneira. Vou marcar esse, colocar de verde, esse aqui também vou colocar de verde.
E eu vou demarcar eles com linhas verdes aqui para falar, olha, isso aqui, ó, no vapor saturado. O vapor saturado é essa região aqui, ó. É isso aqui, exatamente. O meu líquido saturado é essa região aqui, ó. Exatamente a região onde eu tenho essa linha preta, tá? Então eu tenho os dois ali. Eu tenho uma linha aqui em cima que está passando, né, que eu já até falei dela brevemente, que é a linha do ponto crítico, a linha dos estados supercríticos, na verdade. Essa linha aqui ela é caracterizada por você estar numa pressão crítica. Vou botar isso também em vermelho, né? Vou botar aqui com a cor do negócio mesmo. Nessa região, o que você tem aqui nessa linha vermelha? Olha só, eu falei que ele não passa por nenhum estado de transição, não passa por nenhum estado de saturação. Não tem estado de saturação quando você está operando nessa pressão, que é a pressão crítica. E essa temperatura aqui onde ele está é chamada de temperatura crítica. Cada substância tem a sua temperatura crítica e pressão crítica. Cada substância tem. Oxigênio tem, ar tem, amônia tem, todas as substâncias têm caracterizada a sua pressão crítica e sua pressão crítica. É uma característica da substância, não é imutável. Então, assim, é aquela ali. Então, você sabe que esses são os dados que você consegue obter. E cada um tem a sua. Nesse caso aqui, a gente vai ter esses estados, né, que você está realmente passou para cima dessa pressão crítica. Você vai estar naqueles que são chamados, esses estados aqui, vou botar em vermelho até, chamados de estados supercríticos. Esses estados são estados importantíssimos para a gente conseguir entender. Também se trabalha hoje em dia muito com estado supercrítico. O estado supercrítico é uma questão muito fundamental até dentro das empresas brasileiras, como Petrobras. Hoje tem muitas questões lá onde aparecem fluidos em estados supercríticos. Você tem essa definição que está aqui para o estado supercrítico, tem essa pressão, a temperatura, e você tem algumas características sobre ele também, né? Se você está no estado supercrítico e você repentinamente quer trabalhar com você está no estado supercrítico, começa a continuar acrescentando calor no seu fluido, né? Ele vai começar um estado onde ele parece um pouco mais com vapor, ele vai para cá, por exemplo, então ele parece mais com líquido, né? Mas estão todos estando na pressão supercrítica, eles são todos estados supercríticos, tá? Isso aqui é uma característica mesmo, então isso aqui forma a cara de como é vou até mudar a cor dessa mistura líquido-vapor, que eu vou botar em azul para ficar assim, ó. É a região de mistura líquido-vapor, e eu tenho as minhas pressões que vão aumentando, cada uma dessas linhas azuis é uma linha isobárica, e eu tenho aqui uma pressão, pode ser nesse caso aqui uma pressão 1, deixa eu botar aqui uma pressão 1, uma pressão 2, uma pressão 3, e eu sei que as minhas pressões, a minha pressão em 1 é menor do que a pressão em 2, que é menor do que a pressão em 3, que é muito menor do que a pressão crítica. A pressão crítica é geralmente muito alta mesmo de ser alcançada. Mas está aí, está caracterizado. A gente identificou, as nomenclaturas são importantes dentro do diagrama de equilíbrio. Tá? Eu tenho aqui embaixo um diagrama de equilíbrio que está no livro do Moran Shapiro, que é um diagrama de equilíbrio que ele traz lá para a água. Vocês veem as características, como é que elas são dadas, né? Você tem aqui, por exemplo, uma pressão, olha só, essa linha aqui que está chamada de ponto crítico, exatamente onde você tem essa pressão crítica, que no caso da água é de 22,09 megapascal, tabelado, isso também é conhecido, e a temperatura crítica que é TC, que é dada a temperatura da água, eu acho que é algo em torno aí de 600 Kelvin, alguma coisa assim, eu não me lembro muito bem não. E você tem essa linha aqui, por exemplo, que está a 30 megapascal, já está no estado supercrítico, ou seja, já é um estado supercrítico, já passou do ponto crítico. Qualquer operação com a água nesse estado atende ao estado supercrítico. Se você vai aumentando a pressão, você está vendo aqui como é que é o domo, ele parece uma curva, uma montanha, né, meio que deitada assim na saída, e você tem essas variações, como a gente falou, assim, as curvas aqui na região de líquido comprimido são bem próximas das curvas dessa curva aqui de líquido saturado, tá? Depois essa região de reta aqui, onde todo o calor que é jogado dentro do sistema é usado para mudar a fase do sistema, e depois ele vira um vapor superaquecido e ele se expande, ele tem energia suficiente para conseguir se expandir e empurrar a pressão externa, né, com mais facilidade, ao passo que também aumenta a sua temperatura. Beleza? Então essas aí ficam as definições para a gente, né, e no próximo vídeo eu gravo um pouquinho sobre outra formação que a gente tem no diagrama de equilíbrio.